Olá, obrigado pela companhia. Cárie, gengivite, perda dos dentes. Os cuidados com a saúde bucal podem evitar todos esses problemas. Sobre o tema, eu converso com a cirurgiã dentista Ana Carolina Zazzi. Ela tem doutorado em odontopediatria e é professora da Unipar, em Umuarama, de onde fala conosco. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Qual o percentual de pessoas que têm problemas bucais no Brasil? Problemas bucais no Brasil são muito incidentes. Percentual exato, não sei te dizer, mas eu posso afirmar que provavelmente quase todas as pessoas da população brasileira têm problemas bucais, porque são vários, né? Nós temos como mais prevalentes as doenças relacionadas a acúmulo de biofilme na boca, que seria acúmulo de sujeira, né? Da mais conhecida popularmente placa bacteriana, que são a cárie e a doença periodontal. E a terceira maior doença que nós encontramos na população, não só brasileira, mas mundial, é o câncer bucal. Ela é mais prevalente nos anos iniciais, então na infância e na adolescência. A cárie é a nossa grande preocupação em relação à saúde bucal. E depois do início da adolescência, na vida adulta, a gente começa a perceber um aumento das doenças periodontais, que são aquelas que envolvem os tecidos que ficam ao redor do dente. Então, a gengiva, o ligamento periodontal e o osso que dá suporte para os dentes na maxila e na mandíbula. Ana, quais são as causas da cárie? A cárie, ela é considerada uma doença multifatorial. Ela hoje em dia é descrita como uma disbiose, que seria um desequilíbrio que acontece, né, no ambiente bucal. Então, ela está relacionada à presença de bactérias específicas, que são chamadas bactérias cariogênicas. Essas bactérias têm características muito específicas, principalmente em relação à sua capacidade de produzirem ácido no resultado final do seu metabolismo, e outra característica delas é de se manterem disponíveis, viáveis, vivas, vamos dizer assim, no ambiente ácido que elas próprias criaram. Porque o ambiente ácido não é o natural da nossa cavidade bucal. A nossa boca ela tem um pH neutro. Então, essas bactérias que produzem ácidos, elas alteram o equilíbrio, né, a homeostase da boca. E com isso, elas alteram também o padrão microbiano que existe ali, favorecendo a permanência de micro-organismos que conseguem se manter viáveis no pH novo que elas mesmas criaram. Outra coisa que é ligada à etiologia da cárie é o consumo de alimentos cariogênicos. Quando a gente fala nisso, a gente quer dizer que são alimentos que favorecem o metabolismo dessas bactérias que produzem os ácidos. Então, eles são geralmente relacionados ao açúcar, né? Todo mundo sabe que quem come mais açúcar tem uma predisposição maior a ter cáries. Mas não é só o açúcar, não é somente a sacarose que causa cárie. Todos os carboidratos fermentáveis que vão levar à produção de glicose também favorecem. Então, os nossos dentes eles são compostos por hidroxiapatita. E a hidroxiapatita ela é composta por cálcio e fosfatos. Então, toda desmineralização que vai acontecer pela presença de ácidos na boca vai levar a um desequilíbrio da presença desses minerais que a gente encontra no tecido dentário. Então, existe uma tendência de perder mineral para o ambiente bucal. E com isso, a gente diminui a resistência do esmalte dentário e ele começa a ter alterações nas suas características. Ele vai perdendo o grau de dureza, a gente chama. E daí ele começa a alterar a sua estrutura e começa a acontecer a perda estrutural mesmo,
que vai gerar aquelas cavidades que a gente enxerga, né, nos casos de cáries já mais avançados. Então, ela pode ser considerada uma doença multifatorial. E também existem algumas situações que são um pouco desafiadoras. Eu, como odontopediatra, atendo famílias, né? Então, às vezes eu tenho famílias com 2 crianças, por exemplo, onde uma tem uma tendência maior a desenvolver a doença cárie, as alterações que nós chamamos de cárie, e outra criança que tem os mesmos padrões, às vezes, de higiene e até de alimentação, não tem essa mesma tendência. Então, as mães me perguntam, né, como que eu explico, como que explicação existe para isso? Também tem o fator inerente ao hospedeiro, à pessoa, ao indivíduo. Por quê? Tem a ver com capacidade de tampão da saliva, com a liberação de minerais por essa saliva, e isso é inerente a cada indivíduo. Então, às vezes, o mesmo padrão bacteriano está presente, o mesmo padrão dietético em relação ao consumo de alimentos que favorecem o aparecimento da cárie, mas um indivíduo tem características que deixam ele mais resistente à cárie do que o outro, relacionadas às vezes à própria anatomia do dente, a estrutura dele, né, o formato dele, características dele em si, e também o padrão salivar. E as causas da gengivite? O mais comum é o acúmulo do biofilme dentário, que é a placa bacteriana, né? Nós chamamos ela de biofilme dentário. Também existem bactérias específicas que favorecem o início da inflamação gengival, que nós chamamos de gengivite. A gengivite também pode ser causada por intercorrências de micro-organismos, principalmente vírus. Então, existem quadros virais que acometem os tecidos bucais, que também podem levar à inflamação gengival. O mais clássico deles é a primeira infecção pelo herpes vírus, que nós chamamos de gengivoestomatite herpética aguda. Ela é uma alteração da cavidade bucal, da mucosa, bem diferente da lesão de herpes que a gente está acostumado a ver, que é o herpes recorrente, mas no primeiro contato, a criança apresenta várias úlceras espalhadas pela boca, associada ao quadro de gengivite. Então, de uma maneira generalizada na cavidade bucal, aparece a inflamação gengival. Placa bacteriana e tártaro são a mesma coisa? Placa bacteriana e tártaro não são a mesma coisa, mas são... O tártaro, na verdade, ele é a permanência da placa bacteriana em um local específico durante um tempo suficiente para que seja possível a deposição de minerais sobre esse biofilme, essa placa bacteriana. Então, como que funciona o processo? Pela ausência da higiene correta, forma-se o biofilme dentário, que a gente chama popularmente de placa bacteriana. Essa placa deveria ser removida, desorganizada, a gente usa esse termo, por meio da higiene bucal, né? Então, a associação da escovação dentária com a utilização do fio dental. Quando essa placa bacteriana não é devidamente desorganizada, não é removida, ela fica acumulada ali naquela região. E daí, dependendo do tempo que ela ficar, ocorre a deposição de minerais advindos da própria saliva, da nossa alimentação. E daí é uma estrutura que a princípio é amolecida e fácil de ser removida, vai ficando mais endurecida, fixa. O paciente não consegue mais tirar sozinho em casa com a escova e com o fio dental. É preciso fazer uma remoção mecânica disso em consultório odontológico. E aí nós damos um nome a essa nova estrutura de tártaro ou cálculo dentário. Quais as causas da halitose? As causas da halitose também são várias. A halitose pode estar associada a problemas localizados na boca, inclusive a doenças periodontais, a má higienização, acúmulo de biofilme e tártaro nas superfícies dentárias, associadas ou não a problemas gengivais. Normalmente, quando a gente
Tem a periodontite, que seria uma complicação da gengivite, vamos pensar assim, a pessoa já começa a apresentar a litose. A litose também pode ser ocasionada pela má higiene da língua, que é uma estrutura que retém muitos restos alimentares, restos celulares também, do tecido que a gente tem uma descamação contínua dos tecidos bucais. Então, quando a língua não é bem higienizada, ela pode ficar com acúmulos de coisas que entram num processo de decomposição mesmo. Então, a gente começa a ter a halitose recorrente por falta da higienização da língua. Quando a língua é bem higienizada, essa halitose regride até chegar ao à sua completa ausência. Também temos casos de halitoses relacionados a problemas estomacais, mas aí já não é mais o cirurgião dentista que vai tratar, né? É a hora que a gente precisa da equipe multiprofissional. Nós precisamos entrar em contato com um gastro que vai nos ajudar nesse processo. A halitose também é associada, mas não exatamente causada, com quadros de redução do fluxo salivar. E isso pode acontecer por diversos fatores: estresse, pouco consumo de água, também um efeito colateral de alguns medicamentos, inclusive de quimioterapia e radioterapia. Então, a diminuição da quantidade de saliva, do fluxo salivar, também pode potencializar a ocorrência da halitose. Dentre esses problemas que você citou, quais deles estão diretamente associados às perdas dos dentes? As perdas dentárias acontecem diante de 3 situações. A mais comum é em decorrência da cárie dentária. A cárie, quando não tratada inicialmente, ela tem um padrão de evolução que, se a gente não interrompe o ciclo da doença, leva à perda dentária. E é a causa mais comum de perda dentária no nosso país. Segunda causa é pela doença periodontal. Na doença periodontal, o dente permanece íntegro. O que sofre, que leva à perda do dente, são as estruturas que estão ao redor dele. Então, uma periodontite não tratada leva à perda do elemento dentário, porque na verdade se perde a inserção, o ponto de inserção desses dentes na estrutura maxilar. E a terceira causa de perdas de elementos dentários é por traumatismos dentários, normalmente decorrentes de causas acidentais. Então, acidentes automobilísticos, crianças que perdem dentes até com uma certa frequência durante as brincadeiras mesmo, principalmente quando são mais intempestivas, mais radicais, né? As perdas dentárias de crianças normalmente acontecem durante as brincadeiras mesmo e práticas esportivas também. E também, Ana, quais desses problemas que predispõem a pessoa a ter um câncer bucal? O câncer bucal está associado a fatores como consumo de álcool, uso do tabaco, e aí a gente precisa abrir um pouco a nossa mente em relação a isso, porque os padrões de consumo de tabaco estão mudando de uns tempos para cá, né? Em cada geração eles acham uma novidade para fazer o consumo. A gente pensa sempre no cigarro convencional, né? E até ao cigarro de palha, que aqui na nossa região ainda é bastante utilizado, mas também existe o consumo de fumo, onde as pessoas colocam diretamente na mucosa bucal, masca o fumo e deixa ali um tempo. O uso de narguile, de cigarros eletrônicos, de pods e todas essas novidades que nós temos por aí. A nossa mucosa está entrando em contato com o tabaco, com a nicotina, que são desencadeadores do câncer bucal. E o terceiro fator,
que aumenta a incidência de câncer bucal é a exposição ao sol sem a devida proteção, por causa da mucosa labial, né? O lábio ele fica exposto ao sol, então existe a indicação de pessoas que se expõem ao sol fazerem a devida proteção por meio de protetores labiais com proteção UVA e UVB, utilização de estruturas físicas mesmo que protejam do sol, da incidência dos raios solares, como bonés, chapéu de aba larga. Hoje em dia está muito comum as pessoas fazerem práticas esportivas, né, ao ar livre, então tá muito na moda aí o pessoal fazendo corrida, andando de bicicleta, beach tênis. Tem alguns esportes que as pessoas até usam, eu não sei o nome do dispositivo, mas é como se fosse algo que coloca no rosto, que fica só os olhos de fora. Ele ajuda a proteger o lábio no caso da exposição solar. Então, uma coisa que também a gente fala bastante aqui na nossa região, pessoal que gosta de pescar, fica lá às vezes o dia todo no rio exposto ao sol, é muito importante que tenha consciência de que é necessário proteger, além da pele, também os lábios. Qual é o ideal de escovação dos dentes diariamente? A escovação dentária, ela deve ser realizada no mínimo 2 vezes ao dia, o ideal seriam 3. Mas o que é importante nós pensarmos é que não é exatamente a quantidade de vezes que o indivíduo escova os dentes que vai determinar o padrão de higiene bucal dele. A qualidade é o que realmente importa. Então, nós temos pacientes que relatam escovar os dentes 3 vezes ao dia, mas no exame clínico bucal, a gente observa várias regiões com acúmulo de placa bacteriana. Então, aquela pessoa pode até estar escovando os dentes 3 vezes ao dia, mas ela não está fazendo isso de forma adequada. Então, além da quantidade, né, de vezes que a gente escova, é preciso também se atentar à qualidade da escovação que está sendo realizada. Para isso, é muito importante utilizar uma escova adequada ao espaço disponível na sua boca. Então, escovas muito grandes dificultam uma boa higiene bucal. Utilizar escovas com cerdas macias ou extra macias, que são capazes de tirar o biofilme acumulado sem lesar as gengivas e também o tecido dentário. E outra coisa que eu gosto muito de explicar para os meus pacientes e para as mães dos meus pacientes, prestar atenção na técnica que você está utilizando em relação a posicionamento de escova e principalmente seguir uma sequência durante a escovação. É de extrema importância. Por quê? Qual é o nosso hábito? Na hora de escovar os dentes, a gente vai lá pro banheiro e tá pensando em outras 50 coisas que tem que fazer no decorrer do dia e não necessariamente está focado na técnica que realiza. Então, como eu já mencionei anteriormente, existe uma tendência de nós priorizarmos mais um lado do que o outro. Normalmente as pessoas têm um padrão de higiene mais satisfatório no lado oposto ao seu lado dominante. Então, os canhotos geralmente apresentam uma higiene bucal melhor do lado direito da boca e os destros apresentam uma higiene melhor do lado esquerdo, porque a gente tem uma tendência de trabalhar cruzado, vamos dizer assim, como eu estou demonstrando aqui para vocês. Então, a sequência é muito importante, prestar atenção. Eu estou iniciando pela face dos dentes que encosta na minha bochecha ou no meu lábio, que nós chamamos de face vestibular. Eu vou fazer a escovação do lado direito para o lado esquerdo, no arco superior até finalizar. Depois eu faço a mesma coisa no arco inferior, do lado direito para o lado esquerdo. Agora eu vou higienizar a parte dos meus dentes que a língua encosta. Então, eu vou fazer também do lado direito para o lado esquerdo, no arco superior e depois no arco inferior. E para finalizar, a gente faz a escovação na superfície que os dentes encostam uns nos outros quando a gente mastiga, que são as chamadas superfícies oclusais.
Também vou iniciar do lado direito, vou para o lado esquerdo no arco superior e depois no arco inferior eu sigo a mesma sequência. Seguindo essa sequência, criando este hábito, não existe a chance de deixar alguma região esquecida, porque a gente tem a tendência de iniciar a escovação pela parte posterior, depois a gente vem para a parte anterior, escova os dentes que as pessoas enxergam durante o nosso sorriso. Mas, por exemplo, uma região que quase todo mundo tem cálculo acumulado é a parte dos dentes anteriores e inferiores, onde a língua encosta. Por quê? É uma região que normalmente as pessoas esquecem de escovar. Então, prestar atenção e seguir uma sequência é muito importante para que a gente tenha uma boa higiene bucal. Qual a importância do uso do fio dental e do enxaguante bucal? O enxaguante bucal, ele é um complemento para a higiene bucal. Existem 2 tipos de enxaguantes. Nós temos os enxaguantes que têm ação antimicrobiana, então eles vão reduzir o número de micro-organismos presentes na nossa boca, e esses não são indicados para uso regular, contínuo, eles são pontuais, por exemplo, num pós-cirúrgico. No caso de um paciente que tem uma doença periodontal muito difícil de controlar, ele vai ser utilizado durante um período específico por meio da prescrição de um cirurgião dentista. Os enxaguantes bucais que visam a prevenção da cárie já podem ser utilizados de forma contínua. Eles, na maioria das vezes, contêm flúor em diferentes concentrações e podem ser indicados para crianças a partir dos 7 anos de idade e também para os adultos. Então, o enxaguante ele é considerado um reforço, um complemento. E é importante a gente pensar que ele não faz a higiene, ele age de outras formas. Então, tem pessoas que pensam, eu não consegui escovar os dentes hoje, eu vou fazer um bochecho. Não substitui, é algo que ajuda, mas não substitui a higiene. No caso do fio ou da fita dental, também são complementares à higiene, mas o fio e a fita dental exercem a mesma função, só que sem a utilização deles, a gente não consegue higienizar adequadamente todas as superfícies dos dentes. Então, primeiro dispositivo que é importante para manter uma boa higiene bucal é a escova dentária. É ela que remove a sujidade, a sujeira, o biofilme acumulado sobre o dente. O dentifrício, que é a pasta de dente, o creme dental, ele ajuda nessa remoção e torna o ato da escovação mais agradável devido ao sabor, a sensação de refrescância que vai trazer. E ele também contém produtos que favorecem a higiene. Então, ele contém abrasivos, ele contém detergentes e produtos ativos, como, por exemplo, o flúor, que vai aumentar a resistência do dente. Então, a escova e o creme dental juntos vão ser responsáveis pela remoção da placa bacteriana nas superfícies onde a escova consegue atingir com suas cerdas. Naquelas superfícies onde os nossos dentes se encostam, a escova não entra. É onde nós precisamos do fio ou da fita dental. Então, quem faz uma escovação dentária super caprichada, consegue remover grande parte do biofilme, mas não consegue todo porque existem áreas que a escova não consegue atingir e é nessas que o fio dental vai atuar. Portanto, só faz uma boa higiene bucal quem associa a escovação ao uso do fio dental. Quais as suas dicas para a gente ter uma melhor saúde bucal? Fazer a higiene regular de forma consciente, utilizando escova dental manual mesmo, comum, com o auxílio do creme dental, lembrando de utilizar o fio dental ao menos uma vez ao dia. E a escovação deve ser feita preferencialmente 3 vezes ao dia, após as principais refeições. Então, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar ou antes de dormir. Dormir com a boca limpa é extremamente importante, principalmente nos primeiros 15 anos de vida de um indivíduo, pois durante a noite nós perdemos uma proteção natural que nós temos, que é a saliva, o fluxo salivar diminui.
Então, restos alimentares ficam depositados mais tempo sobre os dentes e vão se tornar mais danosos. E fatores protetores que a saliva traz, como a sua capacidade de tampão e a presença dos minerais, também serão reduzidos. Portanto, a escovação noturna é de extrema importância. Consumir água também é muito importante para ter uma boa saúde bucal, porque facilita a hidratação dos tecidos mucosos e também favorece o fluxo salivar em uma quantidade significativa, que, como vocês perceberam, já é um fator que nos preocupa e que é muito importante. Outra dica que é muito importante para se ter uma boa saúde bucal é consumo de alimentos que não tenham potencial de danificar os dentes. Quais são eles? Alimentos que contêm carboidratos fermentáveis ou açúcar, alimentos extremamente ácidos, como refrigerantes, isotônicos, também temos os energéticos, que são consideravelmente ácidos. Esses líquidos ácidos trazem outras alterações na boca, não são as cáries, são as lesões não cariosas, mas que estão em grande aumento na nossa população. E também, para ter uma boa saúde bucal, é importante evitarmos o consumo de álcool, de tabaco e fazermos a proteção dos lábios quando formos ficar expostos ao sol, para desta forma evitarmos o aparecimento do câncer bucal. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.